Aconteceu numa sexta-feira à noite, numa daquelas tardes douradas e lentas, quando o tempo parece se esticar o suficiente para escapar despercebido entre os pensamentos. Meu marido Roberto me convidou para um jantar formal organizado pela empresa dele. Alguma celebração pelo sucesso do trimestre, se me lembro bem. Eu conhecia poucas pessoas ali, além das saudações educadas que se trocam em festas corporativas. Mas eu já havia participado de eventos assim com frequência suficiente para reconhecer as figuras-chave. Roberto sempre foi encantador nessas situações, com seus apertos de mão firmes e piadas leves. Ele se movia facilmente pelo salão, conversava com colegas e ria no momento certo. Eu, por outro lado, ficava principalmente perto da mesa de buffet, tomando vinho e sorrindo quando alguém acenava de volta. Meus saltos começaram a doer. Lembro que pensei que deveria ter usado sapatilhas azul marinho em vez dos saltos baixos que combinavam com meu vestido. Foi então que o notei. Fernando Carvalho, o chefe. Não apenas o chefe do Roberto, mas o homem cuja presença silenciosamente atraía a atenção sem precisar elevar a voz. Alto, cabelos grisalhos com aquela postura que falava de décadas de confiança. Eu já havia me encontrado com ele uma vez rapidamente, apenas para apertar a mão e dizer, prazer em conhecê-lo. Mas desta vez, no entanto, ele estava olhando diretamente para mim. Ele se aproximou devagar, como se não quisesse interromper meus pensamentos, e sorriu gentilmente. Beatriz, certo? Perguntou ele. Sua voz era profunda, mas suave, como um velho disco de jazz tocando ao fundo. Sim, respondi surpresa. Ele se lembrou do meu nome. Prazer em revê-la, Sr. Carvalho. Por favor, disse ele, acenando levemente com a mão. Pode me chamar de Fernando. Houve um minuto de silêncio. Ele olhou para a multidão, depois para mim novamente. Beatriz, você poderia sair um momento para a varanda? É mais silencioso lá. Eu só queria discutir algo com você em particular, se possível. Aquilo foi inesperado. Eu congelei por um segundo, mais por confusão do que por preocupação, e então assenti. Claro, o ar lá fora estava fresco. Nós ficamos junto ao corrimão, com vista para as luzes da cidade. O barulho da festa diminuiu atrás das portas de vidro. Fernando se apoiou no corrimão ao meu lado, respirando fundo, como se precisasse daquele momento tanto quanto eu. Espero não estar exagerando, começou ele. Mas eu queria falar com você porque eu vi como Roberto fala de você. Pisquei. Ah, sim. Ele deu uma risadinha baixa. Isso soou estranho, não foi? Quis dizer que você teve uma boa influência sobre ele. Ele fala de você com uma reverência que raramente vejo, e eu noto essas coisas, porque talvez eu tenha sentido falta de uma conexão assim na minha própria vida. Eu não sabia o que responder. O tom dele não era galanteador, não era inapropriado, mas havia um peso inesperado nele, como se estivesse compartilhando algo que normalmente não compartilha. Perdi minha esposa há 8 anos, disse ele de repente, baixando a voz. Câncer de pâncreas. Ela era minha âncora em tudo o que eu fazia. E desde então eu me mantive à distância das pessoas na esfera profissional. Estou bem, mas na vida pessoal, estive em um lugar completamente diferente. Eu olhei para ele, não como um chefe, mas como um homem, e vi em seus olhos aquela fadiga familiar, aquela que surge quando você permanece forte por tempo demais. Acho que encontrar você hoje me fez lembrar dela, acrescentou ele. Não pela aparência, mas pela maneira como você se porta. Há uma calma em seus olhos. Isso me fez lembrar de como eu era quando havia alguém por perto. Fiquei quieta, o coração sem saber muito bem como bater. Não havia nada de romântico em sua voz, mas havia algo humano, um tipo de anseio que ecoou no meu peito de uma forma que eu não percebia até aquele momento. Desculpe se isso é demais, disse ele. Eu só queria dizer em voz alta que você lembra pessoas como eu de que a conexão ainda existe, mesmo que seja apenas uma conversa em uma varanda silenciosa. Engoli em seco. Isso é muito gentil da sua parte, Fernando. Acho que todos nós precisamos às vezes de lembretes de que somos importantes, de que ainda somos vistos. Ele assentiu lentamente, depois olhou para a cidade novamente. Você está absolutamente certa. Após uma pausa, ele olhou para mim novamente. Beatriz, você se importaria de dar uma pequena caminhada? Só pela varanda? Eu gostaria de saber mais sobre você. Não pelas histórias do Roberto, mas por você mesma. E eu respondi sim. Não porque me sentia lisonjeada ou intrigada, mas porque algo dentro de mim também queria ser ouvido. Caminhamos lentamente ao longo da borda da varanda, longe da luz e do som da música lá dentro. A noite estava fresca. Soprava uma brisa leve. O aroma de jasmim florido vinha dos vasos de flores ao longo das paredes. Fernando manteve as mãos nos bolsos, me dando espaço, pelo que fui grata.
Não havia pressão, apenas um presente silencioso, incomum e reconfortante. Sempre gostei de noites assim, disse eu, sem entender por que precisava preencher o silêncio. A calma, a tranquilidade. Criase a sensação de que o mundo não gira tão rápido. Fernando sorriu, olhando para frente. É exatamente isso que me faltava, esses pequenos momentos. Antes parecia tão natural, mas acho que perdi muitos deles ao longo dos anos. Chegamos a um canto silencioso onde as luzes decorativas não alcançavam, e além da cerca havia uma vista da paisagem urbana. Era lindo, silencioso e calmo do seu próprio jeito. Ficamos lado a lado. A distância entre nós era suficiente para sentir respeito, mas próxima o bastante para sentir que estávamos juntos. E ele disse suavemente: me conte algo sobre você mesma, Beatriz. Não pela perspectiva do Roberto, mas sobre você. Isso me pegou de surpresa. Ninguém me perguntou isso há muito tempo. Pelo menos não sem alguma expectativa. Bem, disse eu fazendo uma pausa. Eu costumava pintar, não profissionalmente, apenas para mim. Paisagens, principalmente em aquarela, mas já faz muitos anos que não pego em um pincel. Por que você parou? Perguntou ele. Havia em sua voz uma curiosidade genuína. Não tenho certeza, respondi devagar. A vida ficou mais agitada, depois mais calma. Depois a rotina. Você esquece o que fazia você se sentir você mesma. Fernando assentiu, como se entendesse profundamente. Essa é a parte mais difícil, não é? Perder pedacinhos de si mesma quando estamos ocupados demais cuidando de todo o resto. Senti algo amolecer no meu peito. Um calor inesperado, não romântico, apenas ser vista. Compreendida. E você? Perguntei. Além de gerenciar um império e ter conversas nervosas em jantares corporativos? Ele riu. A risada foi baixa e sincera, e aqueceu o ar entre nós. Eu costumava escrever contos, confessou ele. Nada sério. Principalmente para organizar os pensamentos. Não escrevo há muitos anos. Não vi sentido se não havia ninguém com quem compartilhá-los. Depois disso ficamos em silêncio, não um silêncio desconfortável, mas pleno, o tipo de silêncio que tem significado. Sabe, disse ele finalmente, você tem uma aura especial. Você escuta com atenção, você responde com reflexão. Isso é raro. Acho que estou apenas aprendendo a notar o que não é dito em voz alta, respondi. Talvez isso venha com a idade, ou talvez de passar tempo suficiente no silêncio. Ele olhou para mim, não com aquele olhar breve e educado de antes, mas um olhar real, calmo. Seus olhos não estavam procurando nada, eles apenas capturaram o momento. E talvez pela primeira vez em muito tempo eu me permiti segurar isso. Espero que isso não soe estranho, disse ele após um momento. Mas acho que você me lembrou que a conexão não precisa ser grandiosa ou barulhenta. Pode ser uma simples caminhada pela varanda com alguém que não espera nada de você. Aquilo me tocou, porque eu não estava acostumada a ouvir isso de forma tão simples, tão sincera. Não sei o que é isso, disse eu baixinho, mas é bom. Parece real. Fernando assentiu novamente, como se tivéssemos alcançado algum tipo de entendimento silencioso. Sim, e por hoje é suficiente. Nós nos viramos e caminhamos de volta para a luz quente da festa. Não porque quiséssemos, mas porque a vida sempre nos empurra gentilmente para onde somos esperados. Mas algo mudou entre nós, não de maneira perigosa ou dramática, mas sutil e inegável. E de alguma forma eu sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, isso não iria desaparecer com a chegada da noite. Os dias seguintes foram silenciosos, pelo menos externamente. Roberto voltou ao trabalho. Entrei no meu ritmo habitual. Café da manhã, tarefas domésticas, roupa dobrada cuidadosamente, enquanto o sol do meio-dia inundava a mesa da cozinha. Mas dentro de mim, algo se movia, um sentimento quase imperceptível que eu não sentia há muitos anos. Não era excitação nem culpa, mas simplesmente a consciência de mim mesma, de como eu me movia pela vida no piloto automático. Roberto mencionou Fernando algumas vezes naquela semana. Nada de incomum, apenas notícias sobre uma reunião ou um projeto futuro. Eu escutei, assenti e sorri como sempre, mas não mencionei a conversa na varanda. Não porque eu tivesse algo a esconder, mas porque não sabia como explicar sem que soasse muito sério. Então, na quinta-feira, recebi um e-mail. De Fernando. Curto, simples. Beatriz, espero que não seja estranho eu escrever. Pensei em nossa conversa. Naquela noite senti algo que não sentia há muito tempo. Calma, conexão. Se você algum dia quiser continuar essa conversa, nem que seja por um café, eu ficaria feliz com a oportunidade. Atenciosamente, Fernando. Reflete sobre a mensagem por um tempo, li 2 vezes, depois mais uma vez. Minhas mãos pairaram sobre o teclado.
Não sabia o que fazer, mas no fundo sabia que queria responder. Digitei com cuidado. Fernando, obrigada pela sua mensagem. Também pensei na nossa conversa. Ela ficou na minha mente de uma forma que eu não esperava. Um café parece bom. Sem pressão, apenas um cantinho tranquilo e a oportunidade de terminar a conversa. Me avise quando for conveniente para você. Beatriz. Nos encontramos em um pequeno café escondido das ruas movimentadas do centro. Era aconchegante. Mesinhas de madeira silenciosas. O ar tinha cheiro de grãos torrados e pão fresco. Cheguei alguns minutos mais cedo, tirando fiapos invisíveis da blusa e fingindo que não estava nervosa. Então ele entrou, e tudo se acalmou. Ele parecia mais relaxado do que eu o havia visto antes, um pouco menos formal, no bom sentido, menos corporativo e mais real. Beatriz, obrigado por vir, disse ele, sentando-se à minha frente. Quase não vim, admiti. Não tinha certeza se seria estranho. Estranho? Perguntou ele. Pensei um pouco. Não, tudo tranquilo como antes. Conversamos por quase 1 hora sobre nada e tudo. Sobre livros favoritos, sobre momentos que perdemos. O estranho conforto de ser compreendida por alguém que não te deve nada. Em certo momento, ele se recostou, segurando a xícara de café. Você disse algo no outro dia sobre esquecer quem você é quando a vida fica agitada. Isso não me sai da cabeça. Acho que esqueci por tanto tempo que era apenas o chefe, ou viúvo, ou essa versão de homem tentando seguir em frente. Conheço esse sentimento, disse eu. Você significa algo para todos. Esquece que você também é alguém. Nossos olhares se encontraram. Não havia paixão, nem desejo. Apenas uma conexão profunda, suave, sincera que não exige nada. O tipo que te lembra que você ainda é inteira. Quando nos levantamos para ir embora, ele parou ao meu lado na porta. Beatriz, disse ele, sei que isso pode ser complicado, mas gostaria de continuar me comunicando com você sem expectativas. Apenas amizade, se isso crescer para algo que nos dê um pouco mais do que tínhamos antes. Respirei fundo. Acho que também gostaria disso, disse eu. E eu falava com sinceridade, não como uma mulher procurando algo que não tem em casa, mas como uma pessoa redescobrindo em si mesma aqueles lados que ficaram na sombra por muito tempo. Quando caminhei de volta para o carro, não senti conflito interno, nem culpa. Senti-me aqui e agora mais do que nos últimos anos. E sabia que, independentemente do que isso fosse, do que viesse a se tornar, já me havia dado algo valioso, um vislumbre de mim mesma. Passaram-se algumas semanas. Silenciosamente e gentilmente. Fernando e eu trocávamos de tempos em tempos e-mails curtos e pensativos. Links para um artigo que ele achava que eu gostaria, uma foto de uma pintura em aquarela que ele viu em uma galeria e que o lembrou de algo que eu havia descrito uma vez. Nada inapropriado, nada escondido. Apenas uma conexão, aquela que você nem suspeita até que ela se manifeste de forma inesperada. Roberto não notou nada. Não porque eu estava mentindo, mas porque não havia nada a admitir. O que Fernando e eu compartilhávamos não era segredo. Simplesmente ainda não havia encontrado palavras para descrever. Uma manhã me encontrei no sótão procurando em caixas que não abria há anos. E lá estava, meu velho conjunto de tintas aquarela. Os pincéis ainda cuidadosamente embalados, as tintas levemente rachadas, mas utilizáveis. Olhei para eles por muito tempo antes de descer e colocar tudo na mesa da cozinha. A luz estava perfeita, suave e dourada. Mergulhei o pincel na água, pressionei-o na cor verde pálida e deixei minha mão se mover. Não estava perfeito, mas era eu. Mais tarde, no mesmo dia, enviei a Fernando uma foto da pintura. Uma paisagem tranquila numa encosta de morro, apenas um esboço, mas parecia o retorno de algo que achei que havia perdido. Ele respondeu dentro de 1 hora. É lindo. Não apenas a pintura em si, mas o que ela simboliza. Fico feliz que você esteja encontrando o caminho de volta para si mesma. Naquela noite, Roberto notou a pintura na mesa e me olhou com curiosidade. Você fez isso? Assenti. Pela primeira vez em muito tempo. Ele sorriu. Sempre achei que você tinha talento. É bom ver você fazendo isso de novo. E naquele momento, seu sorriso, seu orgulho genuíno, me lembraram de algo importante. Não se tratava de escolher entre duas pessoas. Tratava-se de escolher a mim mesma novamente. E fazendo isso, eu estava trazendo de volta para minha vida, incluindo meu casamento, uma versão mais completa de mim mesma. Na semana seguinte, Fernando me convidou para um evento artístico no centro. Acho que isso pode te inspirar, disse ele, sem pressão. Reflete longa e cuidadosamente e então recusei educadamente. Não porque não queria ir, mas porque senti que algo havia mudado. Eu não precisava mais do espelho dele. Agora eu podia me ver.
Escrevi uma mensagem para ele. Fernando, obrigada pela gentileza, pelo espaço que me deu e pela clareza inesperada. Você me ajudou a ouvir aquela parte de mim mesma que eu não escutava há anos. Espero que ainda nos encontremos, mas agora acho que estou exatamente onde preciso estar. Ele não respondeu imediatamente. Escreveu de volta uma única frase. Então me considero sortudo por ter feito parte da sua redescoberta. A vida voltou ao seu ritmo habitual, mas eu não estava mais apenas flutuando. Eu estava aqui e agora consciente e reconectada comigo mesma. Pintei mais e mais. Olhei nos olhos do Roberto quando ele falava e escutei não por hábito, mas intencionalmente. Às vezes, momentos inesperados não levam ao caos ou escândalo. Às vezes eles te trazem de volta para aquelas partes de você mesma que você esqueceu de nutrir. E às vezes isso é mais forte do que qualquer outra coisa. Sempre vou lembrar daquela noite na varanda, não como o começo de algo com outra pessoa, mas como o começo de algo silencioso e profundo dentro de mim.